mostrando os pastores responsáveis pela igreja. Mas quem falou a palavra igreja pela primeira vez na Bíblia não foi Paulo. Vá lá para Mateus, capítulo 16. Mateus 16. Vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: abençoado és tu, Simão Bar-Jonas, pois carne e sangue não revelaram isso a ti, mas o meu Pai que está no céu. Eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino do céu, e tudo quanto tu ligares na terra será ligado no céu. Tudo quanto tu desligares na terra será desligado no céu. Paulo recebe, queridos, nesse momento uma revelação. E Jesus, ele elogia Paulo. Ele diz: olha, Pedro, é sobre essa declaração firme que eu vou edificar a minha igreja. Então aí aparece a primeira vez a palavra igreja. Muitas pessoas erroneamente dizem ser Pedro o líder da igreja. Mas Jesus estava falando acerca da declaração de Pedro. É sobre essa declaração que eu vou edificar a minha igreja. E Jesus diz mais: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então Jesus traz o poder de permanência da igreja. Mesmo passando por adversidade, a igreja permanece. Amém. E nós temos que lembrar disso. Quantas e quantas vezes a igreja do Senhor já foi perseguida na terra, mas ela continua firme e viva. Glória a Deus. Como um organismo vivo. Então a primeira verdade que eu preciso absorver é que Cristo é o Criador da igreja. Ele é o seu idealizador. Vocês entenderam isso? Cristo é o Criador da igreja. Ele é o seu idealizador. Também é Ele que protege e que governa a igreja. Porque Ele é o dono da igreja. E nós temos que lembrar que a igreja ela tem um dono. Ele é o cabeça da igreja. Efésios 5, 23 afirma que Cristo é o cabeça da igreja, sendo Ele próprio o salvador do corpo. Então a igreja ela tem um dono. E tem um Criador. Jesus idealizou a igreja. Pensando na nossa igreja local, porque a gente tem a igreja do Senhor, mas aqui em Colina Azul nós temos uma igreja local que é a IBECA. Pensando nisso, Jesus ele tem um propósito específico em estabelecer aqui em Colina Azul uma agência do reino. E Ele criou essa igreja. Ele é o dono. Quantas experiências nós temos para contar ao longo desses 13 anos, amados? Eu não sei quantos sabem, né? Recentemente, conversando com o pastor Tiago, a gente estava até relembrando isso. Quando a igreja era lá, ali descendo, ali indo para a casa de Rose, né? Mas da irmã Florice. Uma vez um homem chegou lá e ameaçou o pastor de morte. Eu não sei quantos lembram disso. E eu estava lá no dia. Fiquei quietinha, com a peixeira desse tamanho, ameaçando o pastor. Talvez se o pastor se acovardasse, dissesse: eu não vou mais lá nesse lugar, né? Estão querendo me matar, imagine, né? E quantas vezes, amados, fomos caluniados, fomos injuriados, ficamos tristes com aqueles que saíram, que deixaram de congregar conosco por um motivo ou outro, mas a igreja ela permanece porque ela tem um propósito específico. E esse propósito nós temos que lutar por ele. Lembre sempre que aconteça o que acontecer, Jesus é o dono da IBECA. Ele é o dono, ele colocou essa agência do reino aqui. Agora ele criou, mas cabe a mim e a você dar continuidade. Porque foi assim no início. Jesus ele criou, ele morreu, ele pagou o preço para que a igreja surgisse. Mas quem deu continuidade à igreja foram os apóstolos. Os apóstolos deram continuidade. Então Deus conta comigo e com você. Ele usou a palavra edificarei a minha igreja. Por que naquele momento o Senhor Jesus usou edificar? Edificarei.
Porque ele estava apontando para o futuro. A igreja ainda não existia naquela época. É verdade. Mas ele disse, eu edificarei a minha igreja. Por que ela não existia? Porque ele ainda não tinha pago o preço. E o preço de sangue. Atos 20, 28 diz, igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio Aleluia. sangue. Glória a Deus. Então foi pago um preço muito alto. Um processo contínuo. Edificarei. A igreja teve início em determinado momento e depois caberia crescer, crescer e crescer. E para que a igreja cresça, ela conta comigo e com você, porque o Criador e o arquiteto da igreja está sempre investindo nela. Aleluia. Sempre. Efésios 2, de 19 a 22. Efésios 2, de 19 a 22, o Senhor diz assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadão dos santos, e sois da família de Deus. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Então, quem afirma que é Pedro, então esse versículo não está em concordância com quem afirma isso. Porque aqui está dizendo que Jesus é a pedra angular, no qual todo edifício, bem ajustado, cresce para Pedro 2, a partir do versículo 9. Aleluia, obrigada, Senhor. Obrigada porque nós pedimos. Mas vós sois uma geração escolhida, uma geração eleita, dizem outras traduções. Um sacerdócio real, uma nação santa, um povo peculiar. Eu gosto de uma tradução que diz assim, um povo de propriedade particular ou exclusiva de Deus. Aleluia. Para que anuncieis os louvores daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em tempo passado não era povo, mas agora sois povo de Deus. Não tinha alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Mas amados, rogo-vos como estrangeiros e peregrinos, que vos abstenhais das concupiscências carnais que guerreiam contra a alma, sendo o vosso comportamento honesto entre os gentios, para que, apesar de falarem mal de vós, como falam de malfeitores, possam glorificar a Deus pelas boas obras que em vós hão de contemplar. Aleluia. Perceberam o que o Senhor diz para a gente? Fomos chamados para sair do pecado, mas fomos chamados para fazer obras que glorifiquem a Deus. Aleluia. E estamos cercados, amados, por uma grande nuvem de testemunho. Muitas vezes, eu não sei quem são as pessoas, mas elas sabem quem eu sou. Elas sabem bem quem você é. E por isso eu tenho que dar testemunho. Eu tenho que zelar por essa igreja. Após a morte e ressurreição de Jesus, os discípulos em obediência ficaram em Jerusalém. Porque a gente tem aí o primeiro relato da igreja que nós vemos em Mateus, Jesus falando. Mas aí Jesus morre, paga o preço de sangue para que essa igreja seja constituída. E ele diz, olha, fique em Jerusalém. Ele morre, aparece aos discípulos, diz, fique em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. E os discípulos em obediência ficam em Jerusalém. E no dia de Pentecostes, eles recebem o Espírito Santo. 120 pessoas reunidas no lugar. E o que essas pessoas se tornam? Testemunhas do Senhor. E a gente tem ali o primeiro ajuntamento, e eles começam ali. Jesus começa a construir a sua igreja, um novo tempo, o tempo da graça, o tempo no domínio do Espírito Santo. E a igreja começa a ser estabelecida ali. Percebam, amados, que há poder na unidade e obediência dos santos. Eles estavam reunidos, e quando eu fiquei pensando sobre isso aqui, o Senhor me trouxe à memória Tomé. Porque quando Jesus ressuscita e aparece, Tomé não estava. Eu fiquei me perguntando onde Tomé estava. Sabe? Me veio essa dúvida.
onde Tomé estava. E Jesus volta e dá uma segunda chance a Tomé, porque além de não estar, ele dá dúvida dos discípulos. E se eu não vir com meus próprios olhos, não meter o dedo, eu não vou acreditar. E Jesus aí aparece para ele e diz: Tomé, não seja incrédulo, seja crente. Mas o que me chama a atenção nesse momento? É porque foi um momento muito importante e Tomé não estava mais. Isso traz uma reflexão para mim e para você, quando muitas vezes nós fazemos determinados ajuntamentos e eu me recuso a estar junto. E eu posso perder o milagre da ressurreição, o milagre da salvação, o milagre da edificação, o milagre da cura, o milagre da libertação, porque eu não estou presente. Então ele perdeu. Então há poder na unidade e obediência. O povo de Israel tinha um toque da trombeta. E quando a trombeta tocava, todos se reuniam, todos ficavam em alerta. A cidade de Brumadinho, diz que um dos defeitos, né, um dos problemas, foi que a sirene não tocou. E a sirene diz: todo mundo está perto. E nós precisamos estar debaixo de um comando, amados. Se é campanha de oração, vamos estar reunidos em unidade e obediência. E aí a gente vê a alegria, a irmã Crispiniana essa semana falando, né, que nas outras campanhas ela não pôde estar aqui, porque estava viajando, mas estava feliz por estar aqui. E quantos que gostariam de estar aqui? A irmã Benedita não está aqui hoje, a irmã Daildo não está aqui hoje, porque estão trabalhando. E eu imagino como eles ficam com o coraçãozinho apertado, porque gostariam de estar na igreja e não estão. E às vezes a gente tem essa oportunidade e não quer estar junto. E o Senhor nos chama para estarmos juntos. Eles foram cheios quando estavam juntos, reunidos em obediência. E precisamos zelar por estar juntos, com o mesmo propósito, recebendo juntos como corpo o poder do alto. E foi o que aconteceu com a igreja no início. E aí depois que eles recebem o poder, em Atos capítulo 2, versículo 14, aquele mesmo que recebeu a revelação lá sobre a igreja, e o Senhor disse: sobre essa declaração edificarei a minha igreja, ele começa a pregar. Atos 2, 14. Mas Pedro, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e lhe disse: homens de Judeia, e todos vós que habitais em Jerusalém, seja-vos isto conhecido e escutai as minhas palavras. E tem todo um discurso de Pedro, aquele Pedro que recebeu a revelação. Mas é também aquele Pedro que negou Jesus, que disse: não, eu nunca vou te deixar. Mas ele negou o mestre. É também aquele Pedro que quando Jesus foi ser preso, ele cortou a orelha do soldado. É também esse Pedro, mas é esse Pedro que, cheio do Espírito Santo, prega. E naquele dia quase 3.000 almas se converteram. E por que aconteceu isso com Pedro? Porque a graça chegou na vida de Pedro. E nós teremos na nossa igreja, amados, talvez alguns Pedros, algumas pessoas que têm um temperamento, né? Aquele pavio curto, né, irmão? Pavio curto. Nós temos alguns Pedros inconstantes. Ora, vou servir o mestre, ora, não sei nem quem é ele. A gente vai ter alguns assim. Mas sabe o que é que eu preciso como igreja? Andar. Porque o tempo da graça chega sobre a vida dele também. E quando chega, ele se torna pregador da palavra. Ele se torna bênção no reino. E por isso eu preciso amar. Após a pregação, amados, a igreja, que muitos estudiosos começam a chamar de igreja primitiva, se multiplicou 26 vezes. De 120, passou para 3.120 pessoas. Diz no versículo 41, Atos 2, 41. Então os que alegremente receberam a sua palavra foram batizados, e naquele dia acrescentaram-se em torno de 3.000
3.000 almas. A IBECA precisa estar preparada para o crescimento. Para 3.000 almas. Alguns já estão crendo, amém. Precisa estar preparado para isso, acolher com sabedoria aqueles que estão chegando. Porque talvez nessa rede venha Pedros. Talvez nessa rede venha Judas. Talvez nessa rede venha Mateus. E eu preciso estar preparado como igreja para trabalhar. Talvez venha aqueles também melosos, como João. Só colocar a cabeça no ombro. Mas eu preciso estar pronto como igreja para acolher, amados. Para abrir o coração para essas pessoas. Aquele grupo formado por 3.120 pessoas continuaram firmes nos princípios e nós precisamos ficar também. Temos que crescer sim, mas precisamos manter a qualidade. Precisamos manter a qualidade. E eles se dedicavam a 4 tarefas essenciais que nós aqui da IBECA precisamos também dedicar. E eu quero que você leia comigo o versículo 42. Aleluia, obrigado, Senhor, que o Senhor está falando comigo fortemente. Diz no 42, e eles continuaram firmemente na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Diga doutrina, comunhão, partir do pão e oração. 4 coisas que nós precisamos manter na nossa igreja. 4 coisas que nós precisamos nos espelhar na igreja primitiva, amados. Quando fala de doutrina, eles se dedicavam, perseveraram na doutrina, ou em algumas traduções diz no ensino dos apóstolos. E essa dedicação era porque eles olhavam e valorizavam, eles olhavam, esses apóstolos, eles estiveram com Jesus. Queremos ouvir deles, porque nós vamos multiplicar isso, então temos que ouvir da melhor forma. E eles se dedicavam a isso. Compreendemos que o ensino das verdades bíblicas traz crescimento. E por isso nós valorizamos tanto o ensino na nossa igreja, amados. Falamos tanto da escola bíblica, tanto de adulto quanto infantil. Porque o ensino das verdades traz crescimento, cria raízes profundas. E eu preciso estar enraizado. Porque quando uma árvore está enraizada, ela não cai. Pode vir o vento, pode vir tempestade, mas ela não vai cair. Porque ela tem raiz profunda. O ensino de verdades bíblicas traz um crescimento saudável e não anomalias. Eu cresço, mas eu cresço de forma saudável. O ensino de verdades alimenta e traz estabilidade. E eles se dedicavam. E por que eu preciso aprender até que eu chegue à estatura do varão perfeito que é Jesus? E eu não tenho que me cansar de aprender, amados. Eu sei que estudar dá trabalho. Mas aprender gera uma satisfação, uma alegria. É bom a gente ficar ouvindo e alguém dizendo, né? Quantas vezes tem a palavra igreja na Bíblia. O que é que significa igreja? Mas é melhor ainda quando você descobre. Quando você busca. Quando você sai do sedentarismo espiritual, né? Um termo que a irmã Adriana colocou numa pregação, e você vai em busca. E aprender é muito bom. E precisamos a cada dia querer aprender. Preste atenção numa coisa. Havia ali 3.000 novos convertidos, cheios do Espírito Santo. 3.000. Só que eles não estavam querendo apenas sobreviver de experiências espirituais. Eles queriam aprender tudo o que fosse possível. Eles descobriram, como nós ministramos aqui pela manhã, que conhecimento gera intimidade. E eles disseram, eu quero aprender mais. Eu já fui cheio, fui batizado no Espírito, ouvi a palavra, criei, estou salvo, mas eu quero mais. E o Senhor tem mais para mim e para você, irmãos. Ele tem muito mais. Ele não quer só que você seja aprovado no ensino médio bíblico, não. Ele quer que você entre na faculdade,
seja graduado, pós-graduado, mestre e doutor nas verdades bíblicas. Aliás, ainda tem PhD, né? É isso que ele quer. Mas eu preciso ter fome dessa palavra. Fome da verdade. Fome. Querer ficar como Maria ficou. Enquanto Marta estava lá ocupada, o que foi que ela fez? Eu vou ficar aqui aos pés do mestre ouvindo. E é isso que nós precisamos querer, porque a igreja no início fez isso. Eles queriam ficar perto dos apóstolos e absorver. Plenitude do Espírito não é incompatível com aprender, não, amados. Eu preciso querer aprender a palavra. O Espírito de Deus é Espírito de verdade. Da verdade, ser cheio do Espírito significa também ser cheio das verdades de Deus. Aí você pode dizer, mas pastora, eu não tenho uma boa leitura. Como é que eu vou estudar se eu não tenho uma boa leitura? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Ouça a Bíblia. Pronto, não tem desculpa para você. Você não sabe ler, não tem boa leitura, ouça a palavra. Hoje a gente tem tantos áudios, né? O pai do pastor Ailton faz muito isso. Tem lá o radinho e ele bota o pendrive e fica ouvindo a Bíblia. Então não há desculpa para a gente não, amados. Você acha que no meio daqueles discípulos não tinha alguém que não sabia ler e escrever? Não tinha alguém que, poderia até saber, mas não tinha uma leitura fluente? Talvez Mateus tinha, né? Porque era lá, né? Tomava conta dos impostos. Mas os pescadores, será que todos sabiam ler e escrever? Então não tem desculpa. Então a igreja perseverava na doutrina, no ensino. E a nossa igreja, ela tem se destacado nisso, amados. Nós temos aqui professores e professoras de excelência, que têm se capacitado, têm habilitado para dar o seu melhor. Eu já participei de vários eventos fora da igreja. E às vezes a gente vai para alguns para dar umas palestras, irmão, só a graça. E a gente paga por isso, né, irmão? A gente paga por isso. E quando eu chego aqui na minha igreja, que eu vejo o cuidado dos professores em preparar material, em preparar dinâmica para as crianças, isso é excelência. E Deus honra quando nós nos tornamos excelentes. Quando queremos fazer as coisas com excelência. Então é a cada dia primar a doutrina. Mas tem uma outra coisa que eles faziam também, que fala da comunhão. O termo grego para comunhão é koinonia. E se refere a relacionamento íntimo, no qual a gente compartilha alegrias e tristeza. E a igreja é lugar de comunhão. A doutrina é aprendida por meio da palavra e vivenciada na comunhão. É na comunhão que nós colocamos em prática o que aprendemos. Nós compartilhamos muitas de nossas vivências aqui no GEX, nos grupos específicos, como de casais. E a igreja tem se levantado em comunhão, mas a verdadeira comunhão tem a marca do amor. E se manifesta através do cuidado mútuo. Eu preciso querer cuidar do meu irmão, zelar por ele, amá-lo. Hoje eu vi lá uma foto de Adailton no status, falando do guerreiro, né, que ia trabalhar e tal, e eu coloquei lá para ele: nós estamos intercedendo por você. E eu preciso dizer isso para o meu irmão. Olha, irmão, eu estou orando por você. Eu estou abraçando a sua causa. Isso é cuidado, amar, porque amar não é opção. Amém. Amar é mandamento. O Senhor disse para mim e para você que nós temos que amar. Nós precisamos amar. Você que quer obedecer a Deus e seguir as orientações da sua palavra, você não tem a opção de escolher amar. É amar a todos. Ah, pastora, mas a irmã Vera, eu até amo. Eu até amo. Porque o meu jeito assim bate com o dela, né? Tem gente que fala assim, né? Mas o irmão Rony... Ô, Jesus, né, Rony? E quem lhe disse que é para você escolher? É amar a todos.
Querido, a Bíblia manda você amar o seu inimigo. Agora, para o seu irmão, sabe o que é que a Bíblia diz? Dê a sua vida por ele. Então, ame. Queira estar em comunhão. Queira estar junto. Perto, no sentido o cheiro do irmão. Que pode ser agradável, pode não ser muito agradável, mas é o cheiro dele. Queira amar, porque Deus, quando Ele te amou, Ele não olhou para as suas imperfeições. Ele te amou apesar de, que é o amor incondicional dele. Então ame. Uma outra coisa que eles faziam era partir do pão. Nós vamos tomar esse partir do pão como a ceia. Um momento de relembrar o sacrifício de Jesus. Um momento de adoração. E o pastor tem uma máxima, né, que ele repete, dizendo que quem é salvo não perde a Santa Ceia. Tem prazer de estar aqui, porque é uma igreja viva e que adora. E a quarta e última coisa que essa igreja fazia era se dedicava a orar. Era uma igreja que orava. Em vários relatos de Atos, em meio a perseguições ou na escolha de um líder para determinada cidade, vemos a igreja orando. E não pense que era uma igreja que não tinha problema, porque o relato que o pastor leu no dízimo era nessa igreja. Era uma igreja linda, cheia do Espírito Santo, estava tudo muito bem, muito legal, mas alguém estava roubando dízimo. Era uma igreja maravilhosa, mas você vai ver logo depois, em Atos 6, se eu não me engano, é a escolha dos... É Atos 6, né? Diáconos. Atos 6. Isso, é Atos 6. Por que eles escolheram pessoas para ajudar? Porque houve murmuração. Se multiplicou o número dos discípulos, as viúvas não estavam sendo assistidas e houve murmuração. Então não era uma igreja perfeita. Era uma igreja que tinha problemas. Mas eles lembravam que o primeiro recurso tinha que ser a oração. Uma igreja avivada é uma igreja que ora e que intercede pelos santos. E nós precisamos, amados, interceder uns pelos outros. Lembrar que oração é primordial. Já estamos orando pelo aniversário da igreja. Já estamos orando pelas pessoas que estarão aqui ministrando. Já estamos orando pelo chá de mulheres em abril. Nós precisamos colocar tudo em oração diante do Pai. Orar. E em Atos 2:46, você vai ver o resultado da aplicação desses princípios, da doutrina, do partir do pão, da comunhão e da oração. Diz no versículo 46: perseverando todos os dias concordemente no templo e partindo o pão de casa em casa, comia o seu alimento com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e tendo o favor de todo o povo. E o Senhor acrescentava diariamente à igreja os que estavam sendo salvos. O que eu vejo de diferencial nessa igreja, amados, é que eles cresciam não apenas porque se dedicavam a esses 4 aspectos que nós listamos, mas porque eles se esmeraram em perseverar. Eles não se dedicavam à doutrina, à comunhão, partir do pão e oração apenas por um período. Eles entenderam que era preciso perseverar, e o que Deus espera de mim e de você, o que Deus espera dessa igreja é perseverança. É que mantenhamos firme a confissão da nossa esperança, a confissão da nossa fé. É continuarmos perseverantes, mesmo quando as atitudes, as circunstâncias forem contrárias. Eu preciso declarar e ter atitudes correspondentes, adorar o Senhor, que é o dono da igreja. E o que o Senhor quer de nós? Perseverança. Tem momentos que a gente passa na igreja, e se a gente for pensar na história da nossa igreja, e nós já temos uma história, e estamos escrevendo a história a cada dia. Você é parte dessa história. E há momentos que a gente chega e a gente se sente tão assim, mas a gente tem que continuar perseverante e orando pelos líderes, porque o líder precisa ser como aquele, eu acho que alguns aqui já ouviram o texto
dos gansos que voam em formação de V. E ele é aquele que está ali na frente. E ele precisa estar, olhando para frente e direcionando o grupo. E por isso o pastor precisa de oração. Por isso quem está à frente de um ministério precisa de oração. Porque nós temos aprendido que o líder é a chave. Mas o que Deus espera de mim e de você como igreja é perseverança. Persevere. Não é mais um aniversário da nossa igreja, é o aniversário da nossa igreja. Não é mais um ano com aquelas mesmas programações de sempre. Não, o Senhor vai fazer diferente em 2020. Eu tenho que crer nisso. E perseverar e dizer, Senhor, obrigado. Porque a minha igreja é o melhor lugar. Não é, Carlinhos? É o melhor lugar. Eu não tenho lugar melhor para estar do que na minha igreja. Eu não tenho que apoiar o discurso das pessoas de que dizem que a gente não tem que congregar. Porque aqui, quando estamos reunidos, assim como aconteceu com a igreja primitiva, quando eles estavam reunidos, a igreja foi cheia. E é em unidade que a coisa acontece, amados. E precisamos a cada dia, Senhor, eu quero andar em unidade. Porque Jesus, em João capítulo 17, você sabia que ele orou por você lá? Sabia que lá tem esse registro? Ele disse, Senhor, eu oro para que eles sejam um, assim como eu sou um contigo, que eles sejam um. Eu oro por esses e oro por aqueles que ainda hão de crer em mim. Então ele orou por você e por mim. E por que ele orou? Para que nós fôssemos um. E para sermos um, ele criou a igreja, amados. E nós precisamos a cada dia lembrar, nós fazemos parte de um corpo. E no corpo, todos os membros são importantes. Quando você não vem, a sua cadeira fica vazia, o seu lugar não é preenchido, aquela ação que só você faz, ela vai deixar de ser feita. Porque tem um glória que só você dá, ninguém mais dá glória. Porque tem uns irmãos que quando aparecem na igreja, eu estou aqui na frente de meu fulano, está aí. Porque é dele, você é único no reino. E você é importante no reino. Então o que o Senhor tem trazido a nós essa noite é essa palavra, amados. Para que nós lembremos a cada dia que o Senhor nos chamou com um propósito. Somos os chamados para fora.